Todos já viram a tecnologia mudar o mundo da gente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui também já experimentou, já testou um produto que era perfeito depois que estava pronto. E é sobre esse tema que a gente vai conversar um pouco aqui. Vocês certamente conhecem um site chamado YouTube. Vocês acreditam que o YouTube mudou o mundo? Eu tenho certeza que sim. E esse é o ponto mais incrível que faz a história do YouTube mostrar pra gente algumas coisas engraçadas. Quando ele começou, eles não sabiam que ia ser o YouTube. Eles pensavam que ia ser um site de encontro digital via vídeo. Doido, né? E assim como o YouTube tem essa história, esse começo, a gente vê um começo parecido com o Slack. O Slack hoje é uma das plataformas mais usadas no mundo para conversação dentro de empresas. Mas quando eles começaram, gente, não era isso não. Sabe o que eles faziam? Eles estavam fazendo um jogo de computador chamado Glitch. E dizem que era um jogo lindo, maravilhoso, feito por quem amava jogos. Só que tinha um problema. Ninguém jogava. Difícil, né? Então, todo empreendedor acaba sofrendo, tendo que adaptar o seu negócio. Eu também tive que enfrentar a grandes custas esse momento onde as coisas dão errado. Eu comecei a usar computador aos 6 anos de idade. Tem gente que diz que isso é coisa de prodígio, mas não é, não. Eu não era prodígio. Eu tinha nascido num berço nerd. O meu irmão é nerd, mais velho que eu. Meu pai arrumava computadores. E os computadores que meu pai arrumava eram computadores do tamanho de geladeira. De verdade, a gente se escondia dentro. E naquela época, com 6 anos, eu lembro muito bem que enquanto a gente olhava lá na rua e as crianças brincavam e se divertiam aprendendo a andar de bicicleta, a gente super se divertia com meu pai na sala de casa, aprendendo a programar em Basic, num computador que ligava na TV. Vocês acreditam? O computador ligava na TV. Então, vocês podem ter certeza que o meu relacionamento com os computadores começou bem cedo. E eu pensei por algum tempo que os computadores eram a coisa que eu mais gostava, que a tecnologia era a coisa que me fazia feliz. E o que aconteceu foi que, com o tempo, a gente amadurece. Eu fui entendendo que, por mais que eu gostasse de brincar, por exemplo, naquele computador lá em Basic, a minha alegria é que eu estava brincando com o meu irmão, eu estava brincando com meu pai, ele estava me ensinando coisas. E o meu relacionamento com os computadores, eu percebi que, no fim do dia, eles não eram o fim, eles eram um meio para me conectar com gente. E talvez por isso vocês podem pensar que quando eu abri a minha empresa, junto com o meu irmão, a gente já tinha pensado em, olha, vamos servir olhando para as pessoas. Mas não, a gente errou como todo mundo. A gente queria fazer uma API de pagamento, de cobrança, para empresas de software. E é engraçado, né, gente, porque isso era algo muito tranquilo para a gente, muito confortável. A gente olhava para o mercado e dizia, eu entendo, eu sou um desenvolvedor, eu entendo a cabeça do cliente com perfeição. Isso era 2010, quando começou. E por 3 anos, a gente fez o que a gente achava que seria a melhor API do planeta para desenvolvedores, para empresas de software. E a gente lançou em 2013. E adivinha o que aconteceu? Ninguém comprava. E, gente, é pesado isso. Entendem que quando a gente passa 3 anos fazendo algo com muito carinho, com muito amor, e lança e ninguém compra, é doloroso. E a gente tentou por tudo, mas ninguém comprava. Até que um dia, a gente recebeu um e-mail, um raio de luz, eu diria. E a gente esperava que o e-mail que fosse salvar a nossa vida e fazer os nossos clientes comprarem e a empresa explodir, fosse um e-mail de um desenvolvedor, de um CTO,
de um programador, mas não era. Aquele e-mail era de um encanador. O e-mail, para explicar para vocês, o encanador só escreveu lá no título, sem ponto, sem vírgula, em caps lock com o shift ligado. E o que dizia? Ele dizia algo assim, o Paulo, no caso, o encanador, dizia: olá, eu tenho 100 clientes, eu quero gerar boletas para eles. Como que eu faço para instalar essa tal dessa API no meu computador? Me ajudem, obrigado. E esse e-mail impactou a gente, porque, primeiro, os clientes que a gente estava lá trabalhando até então, sonhando com eles, eram clientes que tinham 10, 15, 20, 30 cobranças por mês. E eram pessoas cultas, pessoas muito letradas, acostumadas a usar computador, tecnologia. E aquele cara era um cara simplão e tinha 100 cobranças por mês. Só que aquilo também tocou a gente porque a gente pensava que o que a gente tinha colocado como produto para o mercado estava muito claro, muito fácil. E visivelmente, ele não tinha a menor ideia do que a gente estava vendendo. Mas no meio daquilo tinha algo muito bonito, muito belo, que foi o que marcou nos nossos corações ali naquele momento. A gente entendeu que ele queria só uma coisa, uma única coisa. Ele queria cobrar os clientes dele. E a gente foi tão tocado por isso que a gente resolveu olhar para todos os nossos atendimentos, quem mandava e-mail, quem chamava a gente no chat, para ver o que eles estavam pedindo para a gente. E pasmem, mais da metade de quem estava tentando comprar da gente era igual aquele encanador. Era gente simples pra caramba, que tinham negócios, às vezes grandes, às vezes pequenos, mas eles queriam simplesmente cobrar. E a gente tinha uma API que era a melhor do mundo para os programadores, só que ninguém conseguia usar, não tinha interface. Então, diante disso, a gente se recolheu na humildade e na ignorância e disse: a gente vai ter que refazer esse troço, a gente vai ter que pensar o que faz para esse cara conseguir usar. A gente pegou aquela ideia de 3 anos de investimento e disse: vamos empacotar ela para o Paulo e para tantos clientes conseguirem usar. Era fim de 2013. E a gente fez. A gente batizou de Frankenstein, porque a gente deu vida para um monstro que estava morto. E deu certo. Os clientes começaram a usar. E a gente ficou muito feliz, porque depois de tantos anos, pela primeira vez, a gente tinha clientes que usavam e que pagavam. Claro, aquilo não pagava nem perto da conta. Mas a gente tinha clientes em número para mostrar para os clientes que tinha um negócio. Mas junto com essa felicidade, logo apareceu um incômodo. O que era o incômodo? A gente não conseguia servir os clientes sem que alguém ajudasse. Era muita tela, era muita coisa. Tinham 20 cadastros para conseguir usar, alguém tinha que ajudar. Isso não escalava, não ia como servir os milhões de clientes que a gente sonhava desde aquela época. Novamente, a gente estava em um momento de dureza. E essa época era dezembro de 2013. Aí a gente resolveu fazer o Asa Summer Camp. Coitada da minha mãe. A gente pegou ela e disse: mãe, vai lá para o meu apartamento pequenininho, que a gente vai tomar a tua casa com piscina para fazer o Asa Summer Camp. Ficou todo mundo lá programando, e aí quando a gente pulava na piscina e voltava. Bem legal. E lá no Summer Camp, em certo momento, a gente... Era uma sexta-feira, eu lembro, estava muito quente, e a gente pulou na piscina no fim do dia, para dar aquela descontraída. E teve alguém que fez uma pergunta. Aquela pergunta que a gente não quer fazer e não quer responder. Alguém olhou e disse: olha, gente, se a gente vai fazer software para tantos clientes como o Paulo, assim, simples, a gente precisa de tanta coisa assim? Esses 3 anos que foram desenvolvidos, isso atrapalha ou ajuda a gente manter tudo isso?
E aquela pergunta doeu, porque a gente não conseguiu responder, não. Eu lembro que a gente ficou quieto, incomodado, cada um olhou para um canto, esperamos, e não vinha a resposta. Até que alguém falou qualquer coisa fora da pergunta para a gente não olhar para aquilo. Então, passou o final de semana. A gente não trabalhou naquele final de semana, estava muito inquieto para isso, né? E chegou a segunda-feira. E é engraçado, porque na segunda-feira, quando a gente voltou, a gente tinha certeza. Ninguém precisava dizer que a resposta era não, aquilo não serve para nada que a gente tinha feito. Aquilo estava atrapalhando a gente. E aí a gente decidiu sepultar o Frankenstein. Foi difícil, foi doloroso. Mas a gente também entendeu que aquilo que faria a grande diferença para o Paulo e para eles, naquela hora veio a iluminação. Era a gente fazer um McDonald's drive-thru da cobrança. Para que aquele cliente que escreve em caixa alta, sem vírgula, sem ponto, também conseguisse gerar uma cobrança. E deu certo. Com aquilo lançado 4 semanas depois, no dia 13 de janeiro de 2014, 40 clientes começaram a usar, sem ninguém ensinar eles. E a gente estava feliz, alegre. E a gente percebeu que ali tinha semente de um produto que poderia ter milhões de clientes. Só que para regar essa semente a gente tinha que aprender uma coisa ainda. A gente viu que a gente era muito incompetente em entender aquele cara simples. E aí a gente descobriu, pesquisou e descobriu que tinha uma ferramenta chamada Teste AB. A gente pegava os clientes que estavam começando a usar o ASAS, metade deles a gente colocava com a nova versão que a gente estava fazendo e a outra metade a gente colocava vendo a versão antiga. E no fim a gente via matematicamente qual que o cliente comprava mais, que fazia ele feliz. E era muito doido, porque eu lembro que no fim disso, lá na metade de 2014, usando constantemente isso, a gente teve um teste muito louco. Os nossos investidores disseram que a nossa página inicial era horrorosa, que parecia um vírus. E parecia um vírus, era terrível, gente. Só que tinha um problema bom, aquele vírus convertia o que a gente comprava, entendia o que tinha lá, né? E a gente resolveu, nós vamos fazer uma versão nova, linda, maravilhosa. E aí a gente mostrou para os investidores, depois de alguns meses fazendo, eles disseram, está linda. A gente mostrou para clientes, eles disseram, é genial. E a gente lançou em teste AB. Imagina o que aconteceu? 20% a menos de compra, de uso do produto. Por que eu digo isso? Porque a gente entendeu que a gente é muito incompetente. A gente não conhece como que um cliente vai usar o produto. Por mais que a gente se esforce. Para entenderem hoje, agora, no ano passado, a gente fez o cálculo de qual o percentual que a gente acertou e errou. 54% do que fizemos na nossa empresa para os clientes deu errado. Jogou fora. Pesado. Imagina quanto a gente errava lá no começo. Só que essa foi exatamente a ferramenta que possibilitou tanto matar o ego nosso, dos nossos produteiros, como a gente fala, de todo mundo lá dentro, mas possibilitou que a gente conseguisse passar dos 40 clientes lá em janeiro de 14 a 250 mil quase agora. E também que possibilita que a gente consiga realizar o sonho grande. A gente tem 10 milhões de microempreendedores individuais nesse país que precisam de ajuda para cobrar. Tem alguns milhões de negócios maiores, tem mais vários milhões de autônomos. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é um aprendizado. Não se apaixonem pelo produto ou pela empresa que vocês sonharam ou fizeram. Se apaixonem sim por uma dor de um cliente, por resolver, porque assim vocês ajudam alguém de verdade. E assim
A empresa vira meio. A tecnologia vira caminho. E gente vira centro. Obrigado.